Será que a publicidade consegue ser melhor direcionada? Com todas as informações e bancos de dados que temos, é assustador o volume de mensagens indesejadas que recebemos praticamente 24 horas por dia. As promessas do digital não se cumpriram por completo em relação a esse assunto. Apesar de termos uma capacidade muito maior para monitorar em tempo real a performance das ações de marketing, na prática, quase todas as ações são conduzidas de maneira massiva, olhando para grandes grupos, segmentos inteiros e ainda apostando que pressionar o público e sufocá-lo com um excesso de estímulos pode ser a melhor opção, na ausência de outras abordagens mais inteligentes, é claro. Será que mesmo com todo o avanço tecnológico e da própria filosofia de abordagem ao consumidor, no final estaremos invariavelmente presos a isso? Um incômodo exercício de tentar impactar multidões, tentando acertar em alguns poucos alvos? Ou ainda numa tentativa desesperada de vencer o público pelo cansaço? No seu último livro, Marketing 5.0, Philip Kotler fala das possibilidades futuras de um marketing mais preditivo, a partir da inteligência de dados e do Big Data. Mesmo assim, apesar do público entregar muitos dados durante a sua jornada digital, estas informações se mostram cada vez mais concentradas em grandes clusters, as Big Techs, as gigantes da tecnologia. Diante disso, será que ser uma empresa data-driven e trabalhar com modelos mais preditivos é de fato uma realidade alcançável? Ou será que a gente está diante de mais uma daquelas promessas utópicas do mundo digital? Será viável trabalhar com marketing orientado a dados ou essa vantagem estaria restrita a um punhado de empresas de porte gigantesco? Nesse terceiro e último episódio da série especial O Futuro da Publicidade, nossos convidados Diogo Duarte, José Telmo, Vitor Azevedo e Vitor Lima falam sobre os desafios de uma publicidade data-driven, o que está em jogo, quais são as limitações existentes e o que podemos esperar do futuro. Eu acho que a gente vai caminhar mais para esse lance de um profound data, né? Dados mais aprofundados, assim, porque é isso que você falou, realmente tende a haver essa clusterização, né? Essa concentração dos dados nessas empresas que detêm as próprias plataformas, né? A gente vive um momento hoje de um certo, entre grandes aspas, empoderamento dos anunciantes, né? Justamente de conseguir anunciar grandes volumes, ali, investir grandes volumes de dinheiro, tanto que no Instagram só se fala em gestão de tráfego, né? Os gestores, o tráfego pago e por aí vai, todo mundo quer isso, fazer lançamento e fórmulas. Mas, assim, eu acho que é possível você continuar sendo data-driven, mas numa proporção, não nessa proporção utópica, né? Ou seja, você vai continuar tendo dados, você vai continuar conseguindo extrair informações desses dados, gerar insights a partir daquilo ali, mas vai ser algo, tende a ser algo, não vou dizer que vai, mas tende a ser algo muito mais reduzido, né? Um universo menor, e você vai ter acesso a menos dados, porque é isso que você falou. À medida que sai uma política dessa de cookies, né? Ou do pixel lá também, por aí vai, isso te impede de acessar alguns dados do teu potencial cliente, lá do cara que está navegando do teu site, né? Olha, a história mostra que não há, num sistema como o nosso, não existe uma, digamos assim, uma equalização, né, um acesso igual a recurso. Isso é o sistema, ponto. Então, achar que a coisa que mais vai dar dinheiro no futuro, dados, isso vai ser de igual acesso para todo mundo,
não é possível dentro de do sistema que sempre existiu e que é o que é hoje, que sempre existiu e que eu não acredito que vá ser alterado, tá? Porque tem machine learning agora. De fato, acho que não. O futuro ele é data-driven? Eu acho que é. Eu acho que é. Mas a gente precisa entender o que é data-driven num contexto em que o Kotler e outros nomes desse tamanho eles escrevem, e o que seria data-driven no Brasil, né? Assim, né? O que é ter acesso a dado no Brasil, que tipo de dado, com que qualidade e o que se pode fazer? Assim, eu acho que data-driven sempre existiu. Se você tem aquele senhorzinho lá da padaria que estava lá e ficava de olho no estoque, quanto é que saiu, quantas pessoas vêm, aí sabe que no domingo sai mais pão, sai mais bolo. Isso ele já tinha aquela percepção porque ele acompanhava, tudo bem que não anotando esses dados, alguma forma digital, mas pela experiência ele acompanhava e tinha a noção do seu negócio. O que a internet fez foi aumentar isso em escala de uma forma bem absurda, em que você acompanha milhões de pessoas. Então, assim, é uma realidade que não tem como fugir disso. A gente tem que trabalhar como data-driven porque a gente tem mais certeza de ações pelo digital, a gente tem esse feedback. O que é ter acesso a dado nos Estados Unidos, cara, sei lá, numa cidade super rica, num lugar super rico, numa empresa super grande, com muita gente, com muito recurso. Coisas diferentes. Então, vai ser... o Kotler, quando diz que vai ser data-driven, ele está dizendo, está fazendo uma previsão, né? Sim, eu concordo, sem dúvida alguma. Mas isso precisa ser contextualizado, porque cada mercado vai ter acesso a um recurso, ou tem acesso diferentes a recursos diferentes, ou às vezes até o mesmo recurso. E aí de nada adianta, agora, por exemplo, você fez mestrado, né? E você fez um mestrado em administração de empresa, então você teve lá alguns conteúdos no teu curso em que você aprendeu a manusear algumas bases de dados. Mas a proporção de pessoas no país, no Brasil, profissionais de mercado, que têm formação acadêmica, conhecimento técnico para fazer manuseio de bases de dados, para geração de insights, para tomar decisão, cara, é um negócio tão pequenininho, né, em termos de representatividade, que se a gente tiver no futuro, vamos supor que a gente tem até acesso a esses dados, tá? Que por algum motivo do destino, a gente tenha o mesmo acesso aos mesmos dados que outros países, outros mercados tenham. A gente vai precisar formar profissionais que a gente não tem hoje para trabalhar com esses dados. E aí volta na questão de educação. Esquece 10 dicas matadoras para arrasar nas mídias sociais. Esquece receita de bolo para lançar o sucesso do TikTok. Esquece. Vai ter que voltar para a sala de aula. Mas a utopia é a ideia de que, cara, isso vai ser tão simples. Eu não sei se isso vai ficar mais simples ou mais acessível. Até porque no momento em que as empresas começam a se formar em uma oligarquia de dados, em que aí só fica as big techs lá dominando isso, você está rendido ao sentido de quem que eu vou comprar os dados para o que eu preciso. Sacar muito de novo de estatística, vai ter que sacar muito de comportamento do consumidor para conseguir manusear essas coisas. De nada adianta você dizer assim, olha, o p-valor tá ótimo, ele tá lindo, tá bonitinho o p-valor, mas o que significa? Que troço é esse? Que bicho é esse? E qual é a decisão que você toma a partir de uma informação baseada em estatística? Ou seja, a gente precisa repensar o nosso modelo de educação para formar esse sujeito para trabalhar num contexto em que seja data-driven, porque, novamente, ainda que se tenha acesso aos recursos, ainda que se tenha acesso à tecnologia, a gente precisa de gente, de pessoas bem formadas, bem capacitadas para fazer acontecer o que precisa ser feito. Ou será que vai ter uma empresa intermediária que negocia isso para eu poder aí sim fazer minhas ações e tal? Então, até onde eu posso garantir que
Os dados coletados pelo Google, ou pelo Facebook, ou pelo Apple, são verificados por elas mesmas, acreditado por elas ou por um órgão terceiro que vai, não, Bruno, se você usar isso aqui na sua estratégia, isso aqui vai te ajudar bastante. Será que vai? Não tem como fugir disso. Claro que a gente está falando, comparando empresas do porte de uma Netflix ou de uma Procter & Gamble, que tem ação mundial, e aí como é que funciona aquele doutor, aquela pessoa, aquela cidadã que está aqui pequeno? Ele vai usar as informações que ele tem à disposição. Provavelmente continuar como a gente faz, um Google Analytics, ou um pixel do Facebook, ou alguns dados da Apple. Você vai continuar acompanhando quem entra no seu site, vai continuar acompanhando quem entra na sua rede social, e aquilo você vai ter. Talvez você não tenha um acesso ao leque de opções, dependendo da sua escala. Talvez você não tenha esse leque completo, mas talvez para grandes empresas, grandes anunciantes, talvez eles tenham lá todo eu imagino aquela sala cheia de monitores com vários dados acontecendo, cuspindo ao mesmo tempo lá informação, e aí tomando decisões de, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, vai continuar sendo na questão do tamanho do negócio e do investimento. Então, para os pequenos, vai desenvolver muito mais a necessidade de atenção para não se deslumbrar com tantos dados, mas sim com os dados que são importantes. Porque, como eu falo para os meus alunos, like não paga o almoço, né? Só o like, as métricas de vaidade, bonitinho, está crescendo o número de seguidores, mas está vendendo, está aumentando, tem engajamento, as pessoas estão lá participando, se não está aumentando o número de seguidores, então tá bom. É mais oportunidade, mas a gente tem que focar nas métricas que realmente são as importantes. Capturar comportamento de consumo não é uma coisa tão difícil, porque eu pego aqui meu celular, às vezes não precisa nem de um robô, nem nada do gênero. Eu pego aqui meu celular, posto lá no Instagram, qualquer coisa, e a gente, publicitário, vai lá, olha para a definição de persona de público, olha o Instagram, né? Então, você postou ali, comentários, pego a rede, entendo a rede. Então, às vezes, não precisa nem de uma coisa tão automática assim. Mas, ainda assim, não é tão difícil. O que eu acho é que a gente olhar para o dado, né? Capturar o dado que foi montado na plataforma. Mas o que eu acho é que conseguir essas plataformas, conseguir capturar dados das pessoas, aí eu já capturar, assim, as pessoas estarem disponíveis a dar os seus dados, aí eu já acho que é uma coisa mais difícil, eu já acho que é uma coisa que tem cada vez mais se tornado um clubinho ali das Big Techs e tal, e as Big Techs não querem que entrem mais players, essa é a verdade. Como a gente sabe, todo o mercado, que o mercado já está sedimentado, ele faz de tudo para não entrar um novo player. Tem que ter um evento disruptivo para entrar novo player. Nesse trecho aqui, vale um acréscimo. Por quê? Em 2022, quando essas entrevistas foram gravadas, a gente ainda não tinha passado pelo boom de novos sistemas de inteligência artificial, em especial o ChatGPT, que recentemente, na última semana, inclusive, a Microsoft anunciou um novo Bing e a integração do sistema de inteligência artificial ChatGPT, o chatbot, né, o ChatGPT 3 da empresa OpenAI, ao seu buscador Bing e também ao seu novo navegador Microsoft Edge. Esse poderia ser encarado como um evento disruptivo que poderia remodelar a organização desse mercado. O Google anunciou também o seu novo sistema de inteligência artificial, o Bard, também na última semana, porém a ferramenta não foi tão bem recebida por conta de alguns erros e alguns bugs, inclusive que aconteceram durante a apresentação do novo sistema. Óbvio que as Big Techs não querem, porque é o dinheiro delas. Elas estão ali, elas não querem dividir mais a fatia do mercado. Elas já dividem com Facebook, Grupo Meta, Alphabet, Apple, já divide essa fatia. A Microsoft já divide essa fatia aí. E tem um monte, né? Eu falei 4 aqui, mas tem a Amazon, e aí vai tendo vários lugares onde aquilo ali está sendo dividido, né?
Então, e elas são muito fortes, né? Elas são muito... é uma briga que é muito complicado um novo player entrar. Por exemplo, entrou o TikTok agora, mas depois de muito esforço e com muitos percalços, né? O TikTok, ele entra ali, ele entrou, as pessoas começaram a consumir, mas, assim, tomando porrada de todos os lados, inclusive das Big Techs, né? Então, assim, para a plataforma, eu acho difícil. Não acho impossível, porque nós estamos num mundo que está caminhando para o mundo descentralizado, cada vez mais, como eu falei, né? Então, por exemplo, se o YouTube não aceita o que eu falo, digamos que eu fale sobre... por exemplo, vou pegar aqui uma coisa nada polêmica e tal. O YouTube... Rapidinho, você vai publicar isso no YouTube? Sim. Porque senão eu vou ferrar o seu negócio agora. Você vai com o YouTube agora? Mas eu já falei. Não, mas isso aí relaxa. Não, vou falar do Instagram, pô. Ah, não, manda ver. Já falei Instagram. Tá. Manda ver. Se o YouTube, se você fala Instagram no YouTube, você já diminui o seu alcance. E o inverso também, se você fala, esse eu não vou nem falar, porque esse é tipo, meu Deus, caraca, o que você está fazendo? Se você fala que é a Roxinha, a plataforma Roxinha, que é mais de game, tem alguns podcasts que fazem lá, começa com T, que não é a do passarinho, né? Se você fala dessa, meu Deus, o seu vídeo vai cair num limbo que... Então, isso já é a plataforma, que é uma plataforma privada, que ela pode fazer isso, que ela que detém as regras da plataforma, te punindo de alguma forma porque você está falando sobre outras redes sociais, outras mídias sociais. Então, mas beleza, a gente está vivendo agora, há 5 anos atrás, isso acontecia, o produtor de conteúdo baixava a cabeça e vida que segue. Hoje, o produtor de conteúdo ainda baixa a cabeça, só que cada vez mais está acontecendo, né, está aparecendo outras plataformas que não tem esse tipo de regra e que o produtor de conteúdo vai acabar migrando. A Rumble, a Odyssey, são plataformas que já não tem mais esse tipo de regra. E elas querem tirar produtores de conteúdo do YouTube. Mas a cada dia mais nós estamos vivendo um mundo descentralizado e que não tem jeito da plataforma da Alphabet, né, que é a empresa do Google, a hold lá do Google, ou da Meta, segurar todo mundo, segurar o mercado. Não tem jeito. Então, para a gente como startup, né, pensando em startup, para coleta, né, nem captura, coleta de dados, não acho que tem problema. Eu acho que não existe um nível de dificuldade. Agora, para captura de dados, existe um nível de dificuldade, por conta do mercado cruel e é um mercado que não é o oceano azul, né? É o oceano vermelho e mortífero, assim, no mercado. É um movimento semelhante ao que aconteceu com a Nike, né? A Nike é produtora de tênis, sapato, etc. Só que a Apple é produtora de tecnologia. E aí a Nike agora tem sensor, né, de corrida, que é produzido pela Apple. Então, a Coca-Cola, idem, produz a Coca-Cola. E a Coca-Cola está começando a produzir em lata, em garrafa, sensor de movimento, sensor de aproximação e tal, em cima da internet das coisas. Ela vai pegar de quem, né? Quando ela tiver isso no mercado, ela vai pegar de quem? Ela vai pegar de alguma produtora, né, de tecnologia. E quem são os provedores disso? É a Apple, é a Cisco, é a IBM, é a Microsoft, é essa galera. É o Google, é o Neuralink, é a SpaceX. Só que eu acho que está acontecendo um movimento que é um movimento mais acima, né? Que a Meta, a Alphabet, essa galera precisa de produtores, né? Precisa de desenvolvedores, precisa de uma empresa, de empresas para mandar satélite, para aumentar o seu escopo de internet, para aumentar o seu impacto com a internet. Né? Eles vão pedir a quem? O espaço não tem dono, entre grandes aspas. Então, a SpaceX manda satélite, a Blue Origin, do nosso queridíssimo Jeff Bezos, manda satélite, a Virgin manda satélite. Então, essas empresas já entenderam que mandar satélite para aumentar o escopo da internet, para aumentar a comunicação, é a nova rota da seda, né?
E aí quem vai pedir isso? Quem vai pedir isso são as plataformas, que vai depender disso, né? É o próprio consumidor que vai depender disso. Então, olha onde a coisa está indo, sacou? Olha onde o escopo está indo. É muito maior do que a gente ficar aqui, meu Deus, o Facebook não pode fazer tal coisa. Cara, é um negócio que é muito maior, né? Talvez é muito mais preocupante, entendeu? Para a gente fechar, pergunta de $1 milhão. Qual o futuro da publicidade, Diogo? Para quem não gosta de fazer previsão, essa pergunta é uma tortura, né? Se eu soubesse, eu estava milionário. Eu estava lá, eu era o dono de Cannes agora, do festival. Mas eu acho... Eu acho que, como eu disse, assim, o futuro da publicidade vai passar por uma reinvenção. Ela não ser vista como publicidade. Simples assim. Uma entrega não de conteúdo necessariamente, aí quando eu digo conteúdo, mas de uma presença de marca na vida das pessoas cada vez mais significativa. A publicidade chegar a um ponto em que você não percebe que é uma publicidade, em que você, na verdade, é uma experiência e que é, na verdade, um serviço, ou que faz parte do serviço e está ali. E não é tanto, vamos dizer assim, não é tão na cara que está sendo vendido algo. Acho que as marcas vão precisar ser mais relevantes, vão precisar voltar a pensar não só em modelos de performance, mas na criatividade mesmo, né? De como chamar a atenção dessas pessoas, de como coletar dados sem precisar dessas outras plataformas, das Big Techs, porque não existem só essas formas de coletar dados, né? Eu acho que a publicidade ela vai cada vez mais ficar intrínseca, né, às coisas. Vou usar, na verdade, um outro autor, né, para falar ele fala de tecnologia, mas eu acho que vale para a publicidade. Mark Weiser fala que a tecnologia, ela cada vez mais fica invisível aos nossos olhos, né? Que a gente começa a usar tanto que, de repente, a gente não... já está automático aquilo ali, né? O celular, o sensor no carro para passar na cancela, é tudo isso, né? Então, a gente vai aderindo e vai automatizando, e vai aderindo e vai automatizando. Eu acho que com a publicidade é uma coisa muito semelhante a esse comportamento. Eu acho que a publicidade, cada vez mais, ela vai se tornar menos invasiva e mais intrínseca ali, mais parte do que você está consumindo. O que é uma coisa que eu me preocupo muito, porque, assim, se ela está no meio do que eu estou consumindo, significa que eu tenho possibilidade de ser muito mais influenciado do que se ela aparecesse de uma forma explícita, né? Se ela não está explícita, eu acabo considerando que aquilo ali é o que é o conteúdo que eu estou consumindo. Então, eu acho que ela vai piorar, digamos assim, né? Vai aumentar o seu impacto em ser menos explícita e mais escondida, mais ali no que você está consumindo. Então, assim, acho que vai ser um momento de se reinventar, né? E voltar a ser relevante, não só por um viés assim, de datificação ou tecnológico, mas ser relevante para o cliente mesmo, para as pessoas. Então, quando eu estava falando aqui de conexão, o Philip Kotler também fala disso, né? Você mencionou o livro dele, de como as marcas vão precisar se conectar depois desse período tecnológico, que foi o que ele citou lá mais no marketing 4.0, né? Agora é uma questão de se conectar de verdade, essa conexão entre marcas e pessoas, não tem jeito. Quer dizer, seria uma publicidade melhor contextualizada, talvez, Telmo? Sim, sim. Porque hoje a gente vê no digital também um pouco uma política de desespero, né? Olha, empurra banner, empurra pop-up, empurra não sei o que, tudo goela abaixo da galera, e mostra mais de um anúncio, o mesmo anúncio diversas vezes, dá refresh automático na página. Quer dizer, há uma política do desespero, né? Tem um bocado, sim, também disso, até despreparo, porque vou fazer o quê? Aí vou começar a incomodar, porque eu quero atenção. O que eu acho que pode ser o futuro da publicidade é um pouquinho que o Google fez com a relação ao Google Ads, os anúncios quando você faz uma pesquisa.
Olha só, o que falta muito para uma publicidade não ser vista como publicidade é contexto. Fora tudo isso que a gente está falando aqui, tem uma questão também das pessoas, do público, entenderem como isso acontece, até que ponto, que é um pouco do que eu estou pesquisando, né, na minha tese lá de doutorado, até que ponto eu entendo o que esse algoritmo é para mim, o que ele está coletando de mim e por que é importante para mim permitir isso, né? Então, assim, as pessoas vão estar mais críticas. E a geração dos dados, ela é isso, né? A gente está vendo uma guerra agora acontecendo, que a guerra está acontecendo no Instagram e no TikTok. Sabe, a gente consegue ver tudo da guerra. Se você chegar agora e botar no seu Instagram, guerra, Ucrânia e Rússia, você vai ver detalhes. Sacou? Então, assim, a gente está vivendo um momento em que tudo é conteúdo. E se tudo é conteúdo, tudo é oportunidade publicitária. E se tudo é oportunidade publicitária, tudo é narrativa. E se tudo é narrativa, depende do seu viés, depende do que você olha, de como é que você olha para aquilo, porque tudo é uma narrativa, sacou? E isso, para mim, ele é apesar de, como eu falei, né, eu tento me adaptar, isso para mim é o grande problema, é o grande mal que a gente está vivendo. É a nossa troca. A gente trocou, né, alta comunicação e informação, entre grandes aspas, fácil, né, porque não é democrática, porque não atinge todo mundo, mas é facilitada, digamos assim. A gente trocou isso por um nível ali de criação de narrativas, etc. e tal, que fica muito difícil, às vezes, a gente entender se aquilo ali é real, se não é. A gente entra na discussão da fake news, aquilo ali é real, não é? Como a gente disse que não é real? Como é que a gente pode também dizer que não é real? Eu acho que as discussões da nossa geração, né, dessa geração aí de 10 anos agora, dessa próxima década, elas vão estar muito mais nisso, né? Como é que eu posso dizer que aquilo não é real? E a publicidade, ela tá sempre na crista da onda. Assim, a publicidade, ela está ali sempre movimentando o mercado de algum modo. Normalmente ela chega primeiro nessas tendências. Então, assim como ela chegou primeiro nessa questão dos assistentes pessoais, do uso dos algoritmos nos anúncios, a publicidade foi um dos grandes modelos aí que fez isso, né, pipocar. Ela também vai ter que ser uma das primeiras a se reinventar e dar um salto de fé aí para alguma direção que, sinceramente, eu ainda não sei assim ao certo qual é. Se eu vejo algo nesse sentido, eu estou falando de um exemplo de hoje, e a minha restrição, a minha rejeição é possivelmente menor, porque está dentro do contexto. Eu estou procurando propaganda, estou vendo curso de inglês, então eu vou ver propaganda sobre cursos de inglês. Está dentro. O chato eu estou navegando e compre isso, viagem para não sei o quê, seguro de carro, não sei, mas, cara, nem carro eu tenho, e aí eu recebo propaganda de carro. Então está fora do contexto. Isso é o incômodo. É isso e a repetição insistente. Se conseguir dosar isso, essa publicidade, não tão futura, mas próxima, então eu acredito que a gente começa a ir para um caminho que a publicidade ela pode ser vista como parceira. Ela está ali te ajudando para informar. Sendo que a gente está numa década já que é tudo descentralizado, está ficando mais descentralizado, e os níveis estão indo para uns níveis muito maiores, sacou? Indo para os níveis muito maiores de produção de conteúdo, de captura de informação, como a gente falou aqui, né? É a casa, é o Google Home, é o Alexa, não sei o quê, e a gente aceita tudo isso, velho. Então, tipo, eu acho que a discussão ela tem que ser em educar a gente, né? A ideia de você ter, obviamente, commodities e algumas marcas com um pouco mais de propósito ou significados, eu acho que se você é commodity, cara, você é commodity. Então, a tua natureza, ela é preço, a sua competição é essa, né? Essa é a dinâmica do teu mercado. Mas eu acho que as marcas que estão fora dessa categoria e conseguem ter alguma atribuição de significado ao que a própria existência, eu acho que vai ser um trabalho contínuo de investimento nesses significados para que façam sentido na vida de quem vai consumir. Então, acho que um bom investimento em branding, em branding no sentido de fortalecimento do que significa a marca,
bom conhecimento de semiótica, por exemplo, uma boa estratégia de storytelling, eu acho que vai passar por aí. Talvez conexões um pouco mais humanizadas, elas sejam uma saída, especialmente em alguns contextos em que há um ativismo mais forte, há uma cobrança mais forte por posições mais éticas, mais sustentáveis, eventualmente politizadas, enfim. Então, acho que vai passar, muitas das vezes, por essa pegada um pouco mais de construção de significados e de posicionamento do que propriamente só de ter acesso ao dado, só de ter acesso ao data-driven something, que pode ser um fetiche, mas, enfim. A publicidade vai acabar indo para um lugar que como eu vou impactar pessoas que estão com um parâmetro que eu não concordo. Vai acabar indo para isso. Então, a gente está vivendo um mundo onde eu, particularmente, como a gente estava falando aqui, eu tenho um pesaço atrás, assim, eu sigo conforme a música, mas eu sei que essa música é uma música, o violino do Titanic, sabe? Eu sigo conforme a música, mas é o violino do Titanic ali, ó. A galera tá ali e eu tô aqui assim, meu Deus do céu, o que tá vendo? E assim, perguntando pra galera, e aí, vocês vão pular, não vai, vocês vão morrer junto? Porque é um negócio meio desesperador, assim, um negócio meio desesperador. Eu, como publicitário, eu sou o cara do violino. Mas eu, como consumidor, eu sou o cara que tá pulando no barco e tá perguntando, cara, por que essa galera do violino não tá pulando também, entendeu? Porque é uma coisa muito... sempre foi assim, a publicidade sempre foi persuasão, sempre foi isso, mas hoje ela tem um poder muito grande. Muito grande. E é um poder que a gente aceita. Esse é um grande problema. Nós aceitamos. O Kotler está certo. Olha, quem sou eu para dizer que não? Eu acredito que sim. Mas que a gente, enquanto profissional do mercado, tem um grande caminho a percorrer, e esse caminho, você pode ter certeza que é educação, isso eu não tenho a menor dúvida. Mas com certeza vai ser um salto numa direção de mais responsabilidade e de se conectar de maneira mais sincera e mais direta com o seu público, sem abordá-lo assim como uma massa, né? Acho que a gente vai ter poder de processamento e ter que ter mão de obra e estratégia para pensar nesse público de maneira mais individualizada ou estratificada minimamente, né?